em relação ao jogo contra o Mirassol, o Inter marcando muito, o Botafogo com dificuldade realmente para construir grandes jogadas. E qual foi o grande problema do Botafogo, principalmente no segundo gol? O Inter, na estratégia, foi bem colocando o Carboneiro, que é muito rápido, em mano a mano com o Barbosa, que é um zagueiro muito bom, mas não tão rápido assim. Ele não é extremamente lento, mas ele não é tão rápido. E geralmente, quando o atacante muito leve fica em mano a mano com um zagueiro mais lento, vai levar vantagem. E mais uma vez, Ilan, o nosso goleirão falhou. O De novo, né? Botafogo produziu para vencer no segundo tempo, só que mais uma vez o Neto falhou e assim o Botafogo deixou vários pontos pelo caminho no campeonato. O Botafogo tem 17 pontos, poderia ter pelo menos aí uns 23 pontos se os goleiros não estivessem falhando como vem falhando. O Raul já falhou, o Neto já falhou, o Léo Link já falhou, todos eles continuam errando e isso é um problema sério para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, como em todas as competições. No primeiro tempo, o Vitinho passou mal, ele que estava gripado. Aí essa estratégia do Inter de botar o atacante rápido com o zagueiro um pouco mais lento, e aí vem o golaço do Danilo. O Vitinho gripado saiu, deu lugar ao Matheus Ponte, que jogou muito bem, o lateral direito uruguaio, foi muito bem no jogo, deu essa assistência pro Danilo, que mais uma vez Golaço. jogou demais, assim, é um jogador extremamente qualificado, tem que ir para a Copa do Mundo, e para mim hoje é titular da seleção brasileira, não só pelos gols pelo Campeonato Brasileiro, mas pelos gols pelas jogadas que vem fazendo mesmo. Ele, além de fazer gol, ele produz muito pro time, ele dá muita oportunidade para os companheiros também, gera muito jogo, e assim o Botafogo chega bem à frente, chega bem ao ataque. Agora, deixou o time ganhando por 1-0, deixou o zagueiro no mano a mano, já tem um erro aí de estratégia, não é erro do Barbosa esse lance apenas, é um erro do time que tá mal postado. E o goleiro ainda falha, fica muito complicado. Então, o Botafogo tinha plenas condições de vencer o Inter. Reitero, o primeiro tempo foi muito amarrado e eu entendo o Botafogo ter tido dificuldade. Hoje em dia, qualquer time contra a defesa postada vai ter dificuldade. A gente vem falando isso aqui há algum tempo, não é novidade. Mas no segundo tempo, o Botafogo fez 1-0. Teve a oportunidade de vencer o jogo até com certa tranquilidade. Só que não teve o controle. Tomou o gol 5 minutos depois de ter aberto o placar, fez 2-1, tomou o gol 7 ou 9 minutos depois de ter feito esse segundo gol. Então não conseguiu controlar as ações também dessa forma. Agora, o primeiro gol mostra muito mérito do time do Botafogo, que o Inter ainda estava fechado, o Botafogo rodou a bola de lado a lado, até que veio a inversão do Medina encontrando o lado oposto, com o Matheus Ponte encontrando o Danilo, e essa participação ofensiva do Danilo hoje é parte do jogo do Botafogo, isso aí é parte da estratégia também. Se você olhar para a área, tem 3, 4 jogadores lá dentro sempre, 2 centroavantes, um meia, que era o Edenilson no caso, e o Danilo chega para surpreender os adversários. Júnior Santos não pode furar essa bola do Júnior Santos. Jogo difícil pra caramba. Aí o cruzamento vem certinho, o cabeceio vem certinho e ele fura, não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Mas o Botafogo não venceu porque o goleiro falhou e porque deixou o zagueiro no mano a mano também com um jogador mais rápido. Porque, no geral, no segundo tempo, o Botafogo produziu bem mais que o Internacional para ganhar o jogo. E, como daqui a 1 ou 2 rodadas, pode ser que apareça um erro a favor do Botafogo de arbitragem, eu tenho que pontuar no segundo jogo seguido. Mais um erro de arbitragem contra o Botafogo. Teve o erro que nós falamos aqui na Copa do Brasil, contra a Chapecoense, um pênalti claríssimo no Kadir, e no início desse jogo, aos 15 minutos, ou talvez um pouco antes, veio o lançamento para o Arthur Cabral, que ia sair em vantagem total em direção ao gol do Inter, 2 contra 1, o quarto árbitro sinalizou para o árbitro uma falta que não houve, aí o árbitro parou ao invés de deixar ir para o VAR pelo menos. Ele ia sair em direção ao gol, 2 contra 1. Os jogadores buscando espaço, o Félix Torres caiu no chão, o Arthur Cabral ia inteiro para a bola, em direção ao gol, o quarto árbitro sinalizou. O árbitro foi e parou a jogada ao invés de deixar ela ser concluída, como diz hoje a regra, e ir para o VAR depois. Infelizmente, o Botafogo ficaria com um jogador a mais, só que na verdade, o Botafogo ficaria com um jogador a mais, não. O Botafogo poderia fazer o gol, só que o gol não saiu porque
o árbitro acabou prejudicando mais uma vez. Então são 2 jogos seguidos do Botafogo sendo prejudicado, como são 2 jogos seguidos, falei aqui, do Vitória sendo prejudicado, a gente falando sobre arbitragem sistematicamente, porque eles não deixam a gente em paz. Poderia chegar aqui e falar só do Botafogo extracampo, que já tem problema em demasia, falar só das falhas de goleiro, que toda rodada praticamente tem, e poderia falar da falta de conclusão do Botafogo no ataque. Mas tem que falar de arbitragem também, que mais uma vez foi protagonista de um jogo que foi agitado, Ilan, foi um jogo animado, para quem não é botafoguense. Sul-Americana, compromisso amanhã, Camila Barbieri falando aí do Botafogo pra gente, boa tarde. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo. Esse jogo contra o Independiente Petroleiro será amanhã no Newton Santos. No Brasileiro, o jogo de sábado contra o Inter foi no Mané Garrincha, porque teve show ontem no Newton Santos. Um empate amargo, né? Porque o Botafogo saiu na frente do placar por 2 oportunidades, esteve com a vantagem no placar, né? A gente vai dar uma olhadinha então nos gols do jogo. Quem abriu o placar foi o Danilo, viu? Que ajeitou essa bola sozinho e colocou na gaveta aí do goleiro Antony do Inter. Só que aí o Inter respondeu com o Carboneiro, que recebeu o lançamento do Alejandro e empatou 1-1. Na sequência, o Botafogo chegou ao 2-1, depois de um chutão do Matheus Martins, né, que finalizou no travessão. Aí o Medina pegou o rebote e colocou o Botafogo à frente novamente. Mas o Bernabei, do lado do Inter, acertou um chute de fora da área, que colocou aí, deu um empate novamente, né, ao resultado da partida 2-2 Botafogo e Inter. Uma pessoa que foi muito criticada aí por conta da atuação desse jogo, viu, foi o Barbosa. Ele que a gente lembra, né, tá com uma negociação encaminhada aí para se transferir ao Palmeiras. No final de semana teve um avanço nessas negociações e ele se manifestou nas redes sociais por conta dessas críticas que recebeu. Disse que, olha, tudo bem vocês apontarem um erro ou outro, mas nunca duvidem do meu compromisso dentro de campo. Quem teve nesse jogo aí foi o John Textor, viu, que está afastado do comando da SAF do Botafogo, mas assistiu tudo de pertinho, Escobar. Show. E para de mexer também, tá aqui no meu ouvido, enchendo meu saco aqui. Isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo o árbitro apitar. Surreal. Não, isso. É surreal. Meter a mão no Botafogo. Não, isso é um absurdo. Não, aquilo é um absurdo. Não, aquele lance ali, e o pior é que o cara nem espera a jogada se terminar definir. Pro VAR decidir Exatamente. depois. Não, piada. Piada. E outra coisa, tem tantos lances que são muito mais assintosos do que esse, e a arbitragem deixa correr a desgrama do jogo seguir, e aí esse boquinha nervosa foi aí... o quarto árbitro que deu essa... Que também ele tá se metendo porque... Também concordo com o você. cara tem lateral que é na cara do quarto árbitro, ele não dá um pio pra ajudar o árbitro. Não, aí numa falta piada. dessa que não existiu... Pô, é brincadeira. Se o Arthur Cabral fazer o gol, não é uma outra história. Mas acho que eram 2 contra... Tinha mais um chegando do outro lado. Tem que deixar rolar. Ali, ó. Olha o Júnior Santos ali, cara. Olha, Edenilson. Tem que deixar o lance correr. Pô, que isso, cara. Nenhum jogador do Inter pediu falta. Olha de cima, roda de cima de novo. Cara. Absurdo. Roda de cima, Vini. Nenhum jogador pede falta, olha lá o meio, olha lá. Pelo contrário, os caras correm pra trás, pô. Não, é brincadeira. Cara, mas enfim... Botafogo foi prejudicado por conta disso, só que eu acho que tem uma coisa no Botafogo que tá faltando ainda pra talvez engrenar, porque faz o gol, 2 minutos depois toma o gol. Ah, beleza, aí depois faz o segundo gol, tá na frente, agora vai. 3 minutos depois toma outro gol. Ô, Amendo, mas tem que ter um milagrezinho de vez em quando também, né, Amendo? Do Mas goleiro, né? você sabe a minha opinião. O Rossi ontem fez uns 2zinhos. Eu não escondi e não escondo a minha opinião aqui desde que Otávio Bocão estava sentado nessa mesma cadeira que estou nesse momento. Eu já falei e repito, o Botafogo precisa de goleiro. O Botafogo precisa de goleiro. Eu sei que a janela está fechada, agora não tem mais o que fazer, tem que esperar o meio do ano. Mas o Botafogo tem que ser a prioridade do Botafogo ter um goleiro. Um goleiro que faça a diferença. Vai lá no Lucas Arcanjo do Vitória, esse Anderson da Chapecoense. Vamos ver os próximos jogos do Anderson para ver como é que vai ser a performance dele. Mas pode ser uma alternativa, até porque financeiramente a gente sabe que o Botafogo não está muito bem, não dá para fazer grandes investimentos. Então você tem que encontrar alternativas. Mas o que não dá é para você ficar dessa maneira. Desculpa. Eu quero entender onde é que a torcida está reclamando que o Barbosa falhou nesse lance. Eu acho que é a questão da corrida, né? Que ele fica para trás. A corrida que ele fica para trás, o Carboneiro tem 1,50 m. O Barbosa tem 2,27. E tem um negócio desse tamanho também, né? Pô, ainda tem um peso que ele carrega mais. Cara, assim, não dá pra entender. E na hora do gol, qualquer defensor possível iria tentar bloquear a bola.
Isso acontece o tempo todo. A falha é maior do Neto. Cara, não, o erro é muito maior do Neto e do rapaz que perdeu a bola no contra-ataque, porque Que gerou, né? o Internacional, ele tentou esse contra-ataque o primeiro tempo inteiro. Só que quando conseguiu, o Carboneiro saindo do lado para dentro, ele é muito mais rápido do que Não dá pra comparar. o E outra Barbosa. coisa, ele fez o que tem que fazer, diminuiu, fechou o cano de carro, isso aí. deixou chutar. O cara chutou uma bola altamente defensável, que até eu, talvez, que é bem difícil, pegaria aquela bola. É um absurdo, é pra gente ver que porra. a reclamação, GV, é totalmente tendenciosa, porque o Barbosa, Não, porque ele tá negociando com o Palmeiras. Ele vai Não, no mas espaço. Mas ele falha no segundo gol. que a bola bate nele e entra. Não, mas antes, o lance que gera o escanteio, ele se embanana todo com a bola. Ah, tá. Tem que ele se embanando e chuta a bola pra fora. Vai ser aquela maluquice. É isso aí, o lance mas que foi tem um pro escanteio. que bateu o escanteio. Não, mas tem um Eu acho escanteio, que- a bola é rebatida e o lateral esquerdo, que eu esqueci o nome, pega E ela desvia pega no o rebote cara e e- desvia próprio no Barbosa. Barbosa. Eu Cara, acho que é porque foi meio que dose dupla. Mas assim, pô, vocês ficam na internet aí inventando um monte de teoria do nada. Aí quando tá claro na testa de vocês, gente, isso aqui Se ele falasse, neste momento eu sou jogador do Botafogo e até sair do clube meu corpo... Aí é uma outra história, mas ele deixou bem claro. Pra mim, esse último parágrafo aí, ele é perfeito. Primeiro ele diz, hoje sou do Botafogo. Já outra diz coisa, que... se o Palmeiras por acaso não quiser, não precisa nem pegar avião, não. Pô, não, O que não pô. chega ali no ninho rapidinho. rapidinho, pô. Ninho, na Cidade de Deus ali, que Pô, ele no pode até escolher. Fluminense, então, ele nossa escolhe senhora. um ou outro. No Eu Fluminense, sou vira prova viva que já foi ventilado aí antes do Botafogo lá, naquele lugar onde tem o Urugu lá. a presença de João Tex. E ele falou, é um dos nossos também.